Oi, gente! Como vão? Vamos continuar a nossa disciplina de saúde pública. Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos falar um pouco sobre a Era Vargas. O que aconteceu de tão diferente, de tão fortalecedor ou destruidor para a saúde no período de 1930 a 1940? Então, a gente tem em 1930 a criação do Ministério da Educação e Saúde, que era chamado de MESP. A saúde pública era totalmente de responsabilidade desse órgão. O MESP prestava serviços para os identificados como pré-cidadãos, que eram os pobres, desempregados e trabalhadores informais, ou seja, pessoas que não eram segurados pela Previdência Social. A gente tem em 1933 a mudança de CAPES, das caixas de aposentadoria e pensões, para IAPES, que seria organizado por categorias. Então, nós temos a organização por categorias profissionais e nós temos, ainda falando dentro de Era Vargas, 1930 a 1940, nós temos o trabalho à frente de tudo. Então, Vargas, ele elege o trabalho como um fator principal para a sobrevivência do ser humano. Então, nós podemos dizer que a nossa sociedade era rural e estava tendo um processo de transformação para meios sociais e meios industriais, tá? Então, a gente passa na Era Vargas o período da República Velha e chega à Era Vargas com a inauguração de outra visão de Estado. Então, nós temos a mudança de como é um Estado, como deve ser, como deve se regulamentar as ações. E nós temos a inauguração, né, com outra configuração social que iniciava nos centros urbanos de todo o país. Então, a gente tem a inauguração dos centros urbanos. O que seriam os centros urbanos? Os locais que as indústrias, né, se alojavam para produzir bens, serviços para a população e para o próprio governo. E a partir da década de 1930, o Brasil começou um processo de industrialização e modernização do Estado, tentando se reposicionar na economia mundial após a crise de 1929. Então, a gente tem algo muito marcante antes do Vargas assumir, que foi a crise econômica, né, que nós tivemos no nosso país. Então, considerando-se que até então a economia brasileira estava assentada na produção e exportação de café, porque o Brasil só pensava em exportar e produzir o café, né? Era a nossa maior renda econômica, entendia-se ser necessária a criação de condições para a montagem de um parque industrial, ou seja, um processo que iria alavancar o nosso país. Então, iniciou-se um processo mais tarde, chamados por alguns intelectuais de capitalismo tardio. Assim surgiram novos atores sociais, como trabalhadores urbanos, o operário, colocavam, né, as demandas sociais como desafio do Estado. Então, nós temos, no meio disso tudo, a Seguridade Social. O que seria a Seguridade Social? É o que daria o meu trabalhador o seu respaldo caso ele precisasse parar ou se ausentar de trabalhar, tá? A gente tem também algo podendo observar, que são os nossos modelos assistenciais, que cada vez se tornavam mais complexos por causa da modernização do Estado, tanto do ponto de vista administrativo e burocrático, porque a gente vê que o Estado deixava os trabalhadores, por mais que eu tinha Seguridade Social, eu tinha os institutos, né, voltados por categoria, eu tenho algo muito marcante, que é ainda a intervenção curativista. Então, a gente viu na aula passada que a gente fala de prevenção e promoção, e eu tenho a revolta da vacina, e quando chega 1930 a 1940, isso é esquecido, né? Então, a gente só tem a parte curativista e voltada para os trabalhadores industriais.
Podemos dizer que Getúlio Vargas inaugurou uma nova era da modernização da produção nacional e da racionalização do funcionamento do Estado, aproximando-se cada vez mais as classes trabalhadoras urbanas com um discurso. Qual o discurso que ele tinha? Trabalhadores do Brasil, a favor dos direitos dessa categoria. Então, a gente vê que o Getúlio Vargas, ele focava nos trabalhadores. Então, em seu governo, muito dos direitos ligados à Seguridade Social foi instituído, ao passo também que se aprimorou ações do Estado acerca da saúde pública. Mas quando eu falo esse aprimoramento, não era voltado à prevenção e promoção em saúde. Então, na era Vargas, a gente tem alguns fatos. A saúde pública foi institucionalizada pelo Ministério de Educação e Saúde Pública, a Previdência Social e Saúde Ocupacional, institucionalizada pelo Ministério do Trabalho. Quando eu trago essa fala que a saúde pública ficou junto do Ministério da Educação, a gente vê a educação em primeiro lugar, né? Eles não ligavam tanto para a saúde, a gente não tinha como que eu posso dizer, locais separados de organização desse trabalho. E a gente tem, né, a indústria, o comércio, criou os institutos de aposentadoria e pensão, que é o IAP, que estendeu a previdência social e a maior parte dos trabalhadores urbanos. Lembrando que o trabalhador que era autônomo, que não era urbano, que estava ali voltado às indústrias, eles eram esquecidos. No entanto, tenham vários esses avanços, né, que foram importantíssimos para a proteção social e saúde pública. Foi apenas em 1953 que a gente teve a criação do Ministério da Saúde. Então, percebam, né, que de 1930 a 1940 não tinha um ministério sozinho, um órgão sozinho a preocupar na prevenção e promoção à saúde. Então, quando eu trago essa informação, a gente tem em 1953 a criação do Ministério da Saúde com as ações de promoção e prevenção. E estava esquecendo um pouco da parte curativista. Em 1960, a gente tem a Lei 3.807, Lei Orgânica da Previdência Social, integrando assistências à saúde, relacionando aos problemas de saúde, aposentadoria, invalidez. Então, a gente começa a pensar que eu preciso cuidar dessa minha população que está inválida ou que está aposentando, não só com a prevenção e promoção, e sim com recursos financeiros para ela se manter. A gente tem a criação, né, instituído a CLT, que seria o benefício para os nossos profissionais, porém, algumas categorias eram excluídas: os empregados, os professores, os trabalhadores rurais, os militares e os funcionários públicos. Nós temos a extinção do IAP para implantação do INPS, que é Assistência Médica Curativista, e o governo criou um slogan: todos teriam o benefício, mas só teria o benefício quem pagasse. Então, percebam como que o nosso país ele vai para frente, vem para trás em ações de promoção e prevenção. Como que o nosso país ele institui ações, né, voltadas à saúde pública e, ao mesmo tempo, ele regride, né, dessas ações. A gente tem a assistência curativista com muita ênfase nessa época. Eles enfatizavam demais nesse período de 1964. Então, quando a gente tem essa ênfase, a gente tem um aumento de quê? De epidemia, pois as ações de prevenção e promoção tiveram uma queda, não tinham essa preocupação. Então, percebam, em 1953 eu tenho a criação do Ministério da Saúde, com ações de promoção e prevenção, mas em 1964 isso é esquecido. Eu só penso em curar os doentes, tratar as doenças, tá? Aí em 1970 nós temos a reforma sanitária, que surgiu da indignação de alguns setores da sociedade. Em 1974, o nosso sistema previdenciário sai do Ministério do Trabalho para o Ministério Social. Isso é importantíssimo, porque nós tivemos
a criação do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social. Em 1975, o nosso país entra numa crise muito financeira porque estava enfatizando somente o modelo curativista. Com isso, eu tenho aumento do custo da medicina curativa e diminuição do sistema previdenciário. Porque se eu estou tendo muita gente adoecendo e tratar da doença, cadê o povo que está trabalhando para eu recolher como imposto, né? Então, como eles esqueceram a prevenção e promoção, em 1975 a gente tem esse reflexo com essa crise financeira no país. Em 1976, gente, foi criado um programa de interiorização das ações de saúde e saneamento, que a gente chama de PIASS, com ênfase na atenção primária, incentivo à participação popular, atendendo por áreas. Então, percebam-se que em 1976, um ano após essa crise financeira, quem estava no comando do Ministério da Saúde já pensa em ações novamente de promoção e prevenção em saúde, tá? A gente teve, em 1978, o INPS ficou muito complexo do ponto de vista administrativo e financeiro e levou à criação de uma estrutura própria. Então, sai daquele Ministério Social e vira o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica. Nós temos, em 1981, a criação do CONASP, que seria um Conselho Consultivo de Saúde Previdenciário, que é um órgão do Ministério da Saúde e da Previdência Social, operando como organizador da área da saúde. Então, nós temos previdência, saúde e educação. Nós temos as ações integradas. Em 1983, eu tenho a integração, a saúde social e educação. Se eu tenho educação e saúde, eu vou ter saúde, eu tenho a parte social bem organizada da população. Então, tiveram várias ações educativas, curativistas e preventivas, tá? Em 1985, a gente teve o fim do regime militar no país, com o movimento Direta Já, com a eleição de Tancredo Neves, que gerou diversos movimentos sociais, e junto disso a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lançando a reforma sanitária. Quando eu falo que nós tivemos a reforma sanitária, isso é um marco importantíssimo para a criação do SUS, porque em 1987 teve a criação do SUDES, SUDS, que foi universalização da assistência, equidade do acesso, integração do serviço, integralidade dos cuidados, descentralização. Então, isso tudo em 1987 antecede a Constituição Federal de 1988. Então, já se tem um pensamento de cuidar da população com ações preventivas e de promoção à saúde, né, gastando todo o recurso do governo sem cobrar daquela população. Então, a gente tem aí, eu posso dizer que acabou de pensar no modelo só curativista. Em 1987, sim, a gente já tem a sementinha da assistência de prevenção e promoção à saúde.